Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast, trazendo aí sempre mensagens da parte de Deus, devocionais, sempre ressaltando aí para você que escuta as nossas mensagens, compartilhá-la com o maior número de pessoas. Também se inscreva nos nossos canais de podcast, lá no Spotify, no Google Podcast. Estamos também no YouTube, no Facebook, no aplicativo Spreaker e futuramente também no Instagram. Hoje o tema é: se ele não for o primeiro, priorizando Deus em nossas vidas. Hoje veremos a importância de priorizarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida. É fácil nos distrairmos com nossas ocupações diárias, preocupações, ambições ou relacionamentos e deixarmos Deus em segundo plano. Agora vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Irmãos, esse é um tema importantíssimo, né? Importantíssimo. Porque lá em Êxodo 20, verso 3, né? Deus fala, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Naquela época ele dizia deuses, né? Porque os israelitas ali muitas vezes cultuavam outros deuses, né? Se inclinavam a outros deuses. Mas nos dias de hoje, irmãos, devemos trazer esses deuses para outras áreas da nossa vida também. E por esse fato acabamos às vezes deixando Deus em segundo plano, em segundo lugar na nossa vida. Como eu dizia aqui, a Bíblia nos ensina a adorar a Deus como a única divindade verdadeira, que está lá em Êxodo 20, verso 3. Deus dá o primeiro mandamento, até que eu acabei de dizer aqui, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ele merece nosso amor, devoção e adoração supremos. Não devemos deixar que outras coisas se intervenham, né, a isso. Devemos buscar adorá-lo em espírito e em verdade, que está lá em João 4:24. Vamos buscar aqui a passagem. João 4, versículo 24. Está escrito assim: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Complementando aí, né? Colocar nossa comunhão com Ele acima de qualquer outra coisa. E isso é muito importante, irmãos. Muitas vezes, né, na correria do dia a dia, como eu sempre falo aqui, sempre trato da nossa vida relacionando aí a nossa correria, né? Como os dias estão muito corridos por causa do trabalho, por causa de outras atividades, né? E essas coisas também muitas vezes podem cooperar para que nós deixemos Deus de lado. Por mais que nós possamos buscar a Ele, temos que buscar a Ele em primeiro lugar sempre. Sempre. Ontem eu vi um vídeo que me despertou a atenção sobre isso. Eu já tinha né, deixado o tema pronto aqui, mas eu tava ali vendo alguns vídeos e teve um que me chamou muita atenção e despertou a atenção para mim mesmo. Porque esse tema era para eu ter gravado ele ontem para vocês. Só que infelizmente não foi possível. E depois que eu vi esse vídeo eu entendi o porquê. Mas deixa eu falar para vocês aqui um pouco desse vídeo. Era uma mulher que estava em um podcast, né? Também, acho que cristão, acredito.
e ela estava falando justamente sobre colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e colocou ali um exemplo de quando nós estamos em uma festa de aniversário, e ali sempre tem aquela tradição de para quem vai o primeiro pedaço, né? E geralmente a pessoa que recebe o primeiro pedaço é a pessoa que recebe aquela honra, né? De ser agraciada com o primeiro pedaço. E ela disse ali que Deus, ele não quer o bolo inteiro, ele quer só o primeiro pedaço. E muitas vezes nós damos o primeiro pedaço para outras pessoas ou outras coisas e deixamos, né? Falando, não, Deus, eu vou fazer essas coisinhas aqui. Eu tô só replicando o que ela disse, tá, pessoal? E ela disse, não, Deus, eu vou fazer essas coisinhas aqui, mas depois o resto do meu dia eu dedico ao Senhor. E Deus não quer o resto, irmãos. E Ele também não quer o bolo inteiro. Ele quer só a primeira fatia, irmãos. A honra, a primícia. E isso pode ser colocado em que ponto? Que muitas vezes, e isso foi o que me despertou, porque muitas vezes nós levantamos de manhã e a primeira coisa que nós fazemos é ligar o nosso celular para verificar ali alguma mensagem, ver uma rede social, e esquecemos de agradecer a Deus pelo fato de nós abrirmos os nossos olhos mais um dia, estarmos com vida, estarmos com saúde, os nossos ao nosso redor estarem com saúde. E ali pegando o celular eu falo porque eu infelizmente ainda faço isso. Espero, né, de hoje em diante também não fazer. Mas aí depois começamos a fazer ali as nossas coisas que nós sempre fazemos, e depois que nós nos lembramos de fazer uma oração, de ler a palavra, né? E aí a nossa primícia já se foi, nós já entregamos para outras coisas. E Deus ficou em segundo plano. Então não é que depois que se nós deixamos para fazer isso depois, não é que Deus não vai nos ouvir, não é que Deus vai se irar, mas o primeiro tem que ser Ele, porque Ele nos priorizou. E porque nós não o priorizamos também? E esse pequeno vídeo, depois que eu vi, eu entendi o porquê eu não gravei essa mensagem no dia de ontem. Porque eu estava errando nessa parte. Como eu posso passar para vocês uma mensagem de que vocês devem priorizar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar na primeira hora do seu dia, se eu mesmo não estava fazendo isso? Eu seria um hipócrita, porque o primeiro a ter que ser alcançado, impactado por toda a mensagem que aqui é dita, tem que ser eu, para que depois a mensagem chegue até vocês. Mas para quando eu passar, eu já tenha tirado as minhas próprias lições e tenha ganhado mais conhecimento com ela. Não adianta eu chegar aqui e querer passar nada de mim mesmo, porque eu acho que vai edificar vocês, e eu mesmo não estou me olhando, não estou me policiando, não estou olhando para dentro de mim. Então foi por isso que Deus não permitiu que eu passasse essa mensagem no dia de ontem. Então, irmãos, que nós devemos buscá-lo primeiramente, assim quando nós acordarmos, né, irmãos? Não precisamos fazer ali uma oração extensa, né? Só agradecer pelo dia, pelo fato de nós termos, né, de presente mais um dia, pela nossa família estar bem, por nós
podermos levantar, fazer as nossas atividades e entregar o dia a Deus, entregar a Ele o dia. E aí depois nós temos todo o tempo que o dia nos reserva para fazermos as nossas coisas. Porque a partir do momento que nós entregamos para Ele o primeiro lugar, a primícia, todas as coisas são acrescentadas automaticamente para nós. Em Provérbios 3, 5 e 6, nós somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Devemos buscar a orientação de Deus em todas as nossas decisões e colocar sua vontade acima da nossa própria. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas escolhas, Ele nos guiará pelo caminho certo. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nos colocarmos sob a guia de Deus dia após dia, Ele sendo o primeiro. Toda escolha, toda decisão que nós tivermos que tomar ao fazer um negócio, ao resolver algum problema, independente de qual seja a sua questão, nós devemos colocá-lo em primeiro lugar e acima da nossa própria escolha, acima do nosso próprio entendimento. Porque eu já disse aqui, nós não temos entendimento nenhum, irmãos. É Ele quem dá. Ele dá sabedoria, mas o entendimento também é dele, tudo é dele. Então nós temos que lembrar disso também. Tudo que nós formos fazer no nosso dia, né, devemos buscá-lo, buscar a sua orientação. Senhor, será que eu faço isso? Senhor, será que eu vou mesmo para esse lugar? Será que é certo? Entende? Para que Ele possa dar o melhor conselho, para que Ele possa guiar o que nós vamos fazer, para que as coisas ocorram da maneira certa. Mesmo que de repente você está fechando algum negócio e aquilo não deu certo, é porque Deus está te livrando de um prejuízo, de uma dor de cabeça. Entende, irmãos? Então que possamos ter essa consciência de que em tudo, em todos os momentos, em todas as situações, Ele tem que ser o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser consultado. A Bíblia nos exorta a dar generosamente a Deus a primeira parte dos nossos rendimentos. Esse é um assunto que às vezes traz um pouco de polêmica para dentro da igreja, né, irmãos? Porque tem muitas divergências. Às vezes acaba um tendo um entendimento, o outro tendo um outro entendimento, e acaba ali gerando uma certa discórdia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 3, versos 9 e verso 10. Deixa eu só buscar aqui na minha Bíblia. Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Está escrito assim, irmãos: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereal, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Na minha tradução está dessa forma, irmão. Na de vocês pode estar de outra forma. Mas diz, né? Tá aqui na Bíblia: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros.
confiar em Deus como nosso provedor e colocar nossos recursos financeiros a serviço de seu reino é uma expressão tangível de colocá-lo em primeiro lugar. Vamos lembrar ali da história de Caim e Abel. Cada um ali ofertou o que tinha de melhor até então. Só que aí nós temos aí um parêntese que esse assunto fica para um outro episódio, né? De que Deus se agradou mais da oferta de Abel. Mas ambos ali entregaram as suas primícias. Então, irmãos, quando nós fazemos desta forma, nós não precisamos nos preocupar com se vai faltar alguma coisa dentro da nossa casa, porque não vai, irmãos. Não vai faltar nada. Eu até gostaria de discorrer um pouco mais a respeito desse assunto, mas eu sei que tem pessoas que têm um entendimento diferente, assim como o entendimento que eu tinha antigamente a respeito disso. Então, irmãos, eu vou deixar para vocês aqui a respeito dessa parte o seguinte: dediquem a Deus as suas primícias da parte financeira também, mas dediquem, irmãos, conforme o seu coração. Dediquem conforme o seu coração. Aquilo que vocês puderem ofertar a Deus, ofertem. Sabe? Não fiquem presos a esse negócio de 10% ou que não é 10%. Mas façam. E façam por amor. Porque Deus não gosta de nada forçado. Mas que vocês, que nós, né? Porque isso inclui eu também. Que nós possamos entregar as nossas primícias de tudo aquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho, com algum negócio que nós fechamos e de repente vem uma quantia ali de algo que nós possamos desfazer porque para nós não serve mais e nós vendemos. Então que nós possamos ali pegar e guardar ali no dia do culto, entregar a Deus, tirar primeiro a parte que nós dedicarmos a Ele e depois a outra parte nós gastamos com aquilo que a gente acha que tem que gastar. Mas aí fica ao coração de cada um o quanto ofertar. Porque mesmo quando nós não fazemos isso, Deus nos sustenta. Imagina quando nós começamos a dedicar e a colocar a Ele em primeiro em tudo. Na Bíblia não fala que os passarinhos não plantam, nem colhem, nem ajuntam para si, mas Deus o sustenta. Quem dirá os seus filhos? E tem muitas pessoas que infelizmente não têm esse entendimento ainda, né? Mesmo estando dentro da igreja, não ofertam, não dizimam, mas mesmo assim Deus os sustenta. Imagina ainda mais você que entrega ali a sua primícia da sua renda para Ele. Não para Ele, porque Deus não precisa de dinheiro, mas para que a sua obra dê prosseguimento, se torne maior para alcançar mais pessoas. Quer seja ali na manutenção de uma igrejinha, né? Para dar um conforto a mais para os irmãos, para dar um aspecto melhor, ou para fazer ali um montante com cestas básicas, com algo que vai beneficiar pessoas que estão precisando. Então é para isso o dinheiro investido na obra de Deus, para agasalho,
para pessoas que estão ali, né, com falta de roupa, famílias muitas vezes. Entende? Suprir uma conta que não foi paga porque de repente dentro da família estão desempregados, uma água, uma luz. É para isso que o dinheiro tem que ser empregado, irmãos. Não que Deus precise de dinheiro, Deus não precisa disso. Mas fazendo assim, você está sendo uma extensão de Deus, do braço ajudador de Deus aqui nessa terra. A Bíblia nos orienta também a amar a Deus acima de tudo e amar nosso próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus 22, 37 ao 39. Vamos lá. Mateus, passei aqui, Mateus 22, 37 ao 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame o próximo como você ama a você mesmo. Então nós vemos aí, irmãos, que Deus, né, Jesus exorta, ele deixa bem claro aqui que o primeiro e mais importante é amar a Deus acima de tudo. E o segundo mais importante, ele ainda enfatiza, o segundo mais importante é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque nós não queremos o nosso próprio mal. Quando nós queremos algo para nós, nós queremos o melhor. Nós queremos a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa. Quando vamos passear com a nossa família, queremos ir no melhor lugar, comer a melhor comida. E por que não desejar isso para o nosso próximo também? E quando possível, por que não proporcionar isso para o nosso próximo também? Não que nós precisemos, né, levá-lo aos melhores lugares, dar as melhores coisas, melhor roupa, melhor sapato. Não é isso, irmãos, mas cuidar do nosso próximo, quando Deus nos dá essa tarefa, como nós cuidamos de nós mesmos, irmãos. Se você vai ajudar alguém, ajude de coração, ajude com amor, como você estivesse fazendo para si próprio. Mas se você tem condição de dar o melhor para o seu próximo, em questão material, faça. Porque, como diz uma ouvinte nossa aqui, dinheiro é hoje, não é amanhã. Hoje você pode ter para ajudar, hoje, amanhã alguém vai ter para te ajudar. Então que possamos servir o nosso próximo, assim como nós fazemos para nós mesmos, para nossa esposa, esposo, filhos, pai, mãe, um irmão, seja ele de sangue, seja ele um irmão da graça de Cristo. Mas que nós possamos fazer para eles, assim como nós buscamos fazer para nós também. Isso significa que devemos colocar Deus no centro de nossos relacionamentos, buscando honrá-lo e servir aos outros com amor sacrificial. Foi o que eu acabei de dizer, irmãos. Só concluiu aqui, né? Devemos colocar Deus no centro dos nossos relacionamentos e servir aos demais com amor.
Depender completamente de Deus em nossos relacionamentos e buscá-lo em oração nos ajudará a amar e perdoar da mesma maneira que Ele nos amou e perdoou. E quantas vezes, né, irmão? Quantas histórias devem existir aí de irmãos que por algum motivo não conversam ou já não tem mais aquela amizade, aquele amor de irmão como tinham antigamente por algum motivo. E isso é muito triste, irmãos. Às vezes o lado ofendido não quer perdoar. Às vezes o lado que ofendeu não quer admitir que errou, não quer se redimir, né? Por conta da nossa ignorância de achar que eu tenho razão, então não tenho que pedir desculpa de nada. É ele que tem que vir aqui. E mesmo se ele vir, eu nem sei se eu vou perdoar. Quantas vezes, irmãos? Eu também já passei por isso. Aqui, irmãos, quem fala com vocês não é nenhum santo, não é nenhum bom samaritano também. Mas foi alguém que Deus tratou, ainda trata, que está aprendendo a reconhecer os seus próprios erros e aprendendo a entender que devemos ter a dependência contínua de Deus. Então também já passei por isso, irmãos. Mas colocando Deus como centro dos nossos relacionamentos, nós conseguimos perdoar. Mesmo que nós possamos estar com a razão, nós temos que largar o orgulho de lado, irmãos. Nós temos que ir até o nosso irmão. Irmão agora é no costume de falar, irmãos. Devemos ir ao nosso próximo e buscar nos reconciliar. Ver qual foi ali a questão, o erro, de repente uma palavra, um gesto, e nos reconciliar. Porque também se nós descermos à sepultura com aquele rancor, ou porque não perdoamos o nosso irmão, mesmo que ele tenha nos pedido perdão, pode estar tudo perdido ali. A Bíblia diz que não devemos dormir, deitar nas nossas camas e deixar que o dia vire sem que nós nos reconciliemos com alguém que de repente nós tivemos algum desentendimento, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós deitamos para dormir, mas não sabemos se vamos levantar. Glória a Deus que nós nos levantamos, mas não sabemos. E se nós temos essas intrigas, esses assuntos mal resolvidos, e vamos só protelando dia após dia, ano após ano, não querendo perdão e não querendo perdoar, isso é muito perigoso, irmãos. Podemos acabar descendo à sepultura perdidos por conta disso. O tempo que nós temos para nos reconciliar, para nos arrepender, é hoje, é agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é talvez semana que vem eu vou lá conversar com ele. Talvez na hora que você estiver indo na semana que vem, você pode não chegar até lá. E aí? A Bíblia nos ensina a buscar a Deus de todo o nosso coração e a gastar tempo com Ele em oração. Devemos priorizar nosso tempo com Deus acima de outras atividades e responsabilidades. Em Mateus 6,33,
Jesus nos diz que para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos, como eu já disse lá no começo, quando você acordar, irmãos, por mais que a sua correria do dia a dia seja muito grande, reserve ali 5 minutos, ore a Deus, agradeça, peça para que Ele tome conta do seu dia e priorize, sempre que tiver tempo, estar em meditação, orando, em pensamento mesmo. Ninguém precisa saber que você está orando, mas eleve ali os seus pensamentos. Quando chegar em casa, toma o seu banho ali, descansa um pouquinho, vai lá, medita nas escrituras um pouco. Quando possível, faça um estudo um pouquinho mais aprofundado a respeito de algum assunto que você tem interesse, que você tem dúvida. Não se esqueça nunca de orar antes de abrir a palavra, para que Deus te dê entendimento. E após o estudo também, após fechá-la, agradecendo pelo alimento que você recebeu ali. Gastar tempo com Deus. Nós gastamos tempo com tantas coisas que não tem nenhum valor, que não interessa. E muitas vezes com Deus nós não conseguimos passar ali meia hora. Hoje em dia ficamos na frente do nosso smartphone quantas horas? Até tem aparelhos aí mais modernos que tem ali, se eu não me engano, alguma coisa relacionada a bem-estar, que ali mostra quanto tempo você passa em um aplicativo. E ele faz ali as estatísticas de cada um dos aplicativos que você passou ali, quanto tempo você ficou em cada. Pensou se existisse um aplicativo que não fosse de smartphone, mas no final do seu dia aparecesse uma tela e mostrasse para você o quanto você gastou com coisas corriqueiras e o quanto você gastou buscando a Deus? Como estaria a sua estatística? Como estaria a minha estatística? A minha eu sei como estaria. E você? Você sabe como estaria a sua? Muitas vezes o tempinho que nos resta, às vezes acabamos de fazer alguma coisa ali, alguma tarefa, sentamos no sofá, a primeira coisa que a gente faz é desbloqueia o celular, entra numa rede social, vai responder uma mensagem que a gente deixou para responder só depois de terminar as tarefas, vai ver um vídeo, ou então senta na frente do computador e vai assistir, vai jogar, vai conversar. E ali o tempo passa, o dia passa, anoitece novamente e você apenas se recolhe no seu quarto para dormir. E poderia, dentro desse tempo, você poderia ter tirado algum momento para ficar a sós com Deus. Orar a Ele pedindo ajuda nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas provações. Meditando na palavra para buscar conhecimento, para buscar o querer de Deus. Mas nós não fazemos. Ou muitas vezes nós só lembramos disso bem na hora de dormir. Nossa, eu tinha que ter lido a Bíblia. Aí deita para orar.
Não que orar deitado, irmãos, seja errado. Deus não condena nenhum tipo de oração. Mas muitas vezes nós deitamos e começamos a orar, mas o sono vem rapidamente e ali a oração se esvai. Então, irmãos, mesmo que seja ali sentadinho na beirada da sua cama, se você não quiser ajoelhar, senta ali um pouquinho também. Ora a Deus, agradece pelo dia que Ele te deu, porque as coisas correram bem, porque todos da sua casa estão ali, também estão bem, chegaram sãos e salvos, depois de mais um dia. Porque quantos não têm essa oportunidade, irmãos? Quantos nesse momento aqui acabaram de perder a sua vida, irmãos? Quantos nesse momento, nós não sabemos, estão saindo de casa pela última vez? Irmãos, isso me dói no coração, porque isso é algo assustador. Porque todos os dias são assim, irmãos, todos os dias. Tanto com aqueles que realmente Deus está encerrando o seu ciclo aqui na terra, e um dia será a nossa vez também. Iremos fazer qualquer coisa que costumamos fazer pela última vez. E se nós não buscarmos a Deus, e se nós deitarmos para dormir e não despertarmos no dia seguinte, como será? O que será de nós? Isso é muito preocupante, irmãos, muito preocupante de verdade. Priorizar a Deus em todas as áreas de nossas vidas é um chamado constante na Bíblia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos abençoa, nos guia e nos dá uma vida com propósito. Isso nos lembra da importância de adorar Deus acima de tudo, buscar Sua vontade em nossas escolhas, honrá-lo com nossos recursos e colocá-lo no centro de nossos relacionamentos e tempo. Que possamos sempre dar a Deus o lugar de honra e prioridade em nossas vidas, buscando agradá-lo em todas as coisas. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, todos aqueles que ouvem essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem, que possamos refletir sobre ela, que possamos buscar a Deus acima de tudo, em todo tempo, em todos os momentos, com as pessoas que nós nos relacionamos, para que possamos exercer boas influências, porque de repente nós somos cristãos, servos de Deus, mas muitas vezes nós temos contato com pessoas que não têm esse entendimento, estão fora da igreja, e devemos estar na guia de Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós podemos, ao invés de influenciar as pessoas, como eu disse ontem, ao invés de ser o sal da terra e realçar o sabor, nós acabamos perdendo o nosso sabor. Isso significa o que, irmãos? Que muitas vezes nós vamos para influenciar e acabamos sendo influenciados pelos que estão lá fora, seja em um hábito, seja num palavreado, seja numa linha de raciocínio que não condiz com aquilo que nós temos que seguir. E em vez de nós levarmos essas pessoas para Cristo,
elas nos tiram da face de Cristo. Então que possamos priorizar a Deus para que isso não aconteça. Que possamos, quando acordar, separar ali um tempinho para a oração. Se possível, se você tem um tempinho a mais, medite também um pouquinho na palavra. Pegue ali um versículo que seja, leia e medite a respeito dele. Quando você for sair da sua casa, ore pedindo para que Deus te leve e te traga em segurança para casa. Esteja com você durante todo o trajeto, em tudo que você for fazer. Agradeça a Deus pelo dia que Ele te deu, pelo presente maravilhoso de ver esse céu azul, de ver o sol, ou mesmo que o céu esteja encoberto, mas que você está vivo, está com saúde. Pode caminhar, pode batalhar ali na sua luta diária. Quando você for fazer alguma coisa, ore a Deus pedindo discernimento, entendimento sobre o que você vai fazer, se você realmente deve fazer aquilo, ou como você deve fazer para que dê certo. E se porventura não der certo, agradeça a Deus, porque pode ser um livramento. Oferte a Deus as primícias de tudo que você tem, seja com recursos financeiros, seja com a sua vida, seja ajudando o próximo. Ame a Deus acima de tudo, mas ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Que essa mensagem possa impactar o seu coração, assim como está impactando o meu. Para que ela não venha se dissipar da sua mente e do seu coração. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim nessa manhã. Que todos sejam abençoados com essa mensagem. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.